Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, eu sou o comunicador Marlon Felipe Fiebig, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na paróquia Bom Pastor de Candelária, Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 4 da Carta de Tiago. Por isso, convido vocês a pegarem as Bíblias de vocês, abrirem no capítulo 4 de Tiago e vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Que Deus esteja conosco neste momento de estudo. É interessante que no quarto capítulo da Carta de Tiago, nós temos dois ditados populares. Isso mesmo, ditados populares que nós somos acostumados a dizer e eu tenho certeza que vocês não sabiam que está registrado lá no quarto capítulo da Carta de Tiago. Isso mesmo, a gente vai ver mais pro finzinho do nosso estudo que ditados são esses. Lembrando que ditados são aquilo que nós costumamos dizer, como por exemplo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Às vezes a gente vai aconselhar alguém e a gente acaba dizendo um ditado, né? Um ditado popular, algo que está espalhado pelo nosso Brasil. Então vamos de fato entrar no quarto capítulo de Tiago. Nós lemos no versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? O que Tiago quis dizer com isso? Tiago, ele estava falando sobre os conflitos internos das comunidades cristãs daquela época. E ele chama atenção para esses conflitos, diz, olha, esses conflitos, eles surgem dos prazeres que militam na vossa carne. Ou seja, é fruto do pecado do ser humano. E aí Tiago, no versículo 2 e 3, ele vai citar um pouco sobre esses pecados, sobre esses problemas daquela comunidade. E ele diz o seguinte, no versículo 2 e 3. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para que esbanjardes em vossos prazeres. Aqui Tiago destaca o seguinte, que não adianta aquele povo, não adianta nós pedirmos a Deus algo que seja para o nosso bel prazer. A gente tem que lembrar que Deus, ele promete nos ouvir e ele nos ouve com todo carinho e amor. Porém, nós temos que cuidar muito o que nós vamos pedir. E Tiago está dizendo aqui que aquela comunidade da época fazia pedidos errados. Pedidos que não agradam o Senhor. Pedidos que são só para o seu prazer, o prazer próprio do ser humano. E aí, Tiago no capítulo 4 ele diz o seguinte, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago, então, chama a comunidade da época, as comunidades cristãs, de infiéis. O que ele quis dizer com isso? Queridos irmãos em Cristo Jesus, nós, como igreja, somos a noiva de Cristo. Isso é importante. Nós, como igreja, somos a noiva de Cristo, a esposa de Cristo Jesus. E aí nós temos que cuidar. Por quê? Porque nós temos que ser fiéis a Ele, assim como uma noiva deve ser ao seu futuro esposo. Então nós temos que cuidar muito com isso, porque Tiago chama de infiéis aqueles que levam a sério a sua amizade com o mundo. Ou nós somos fiéis a Deus, ou nós somos fiéis ao mundo. E o mundo nós sabemos que é contaminado pelo pecado. E por isso Tiago chama atenção para isso. Que aí continuando no versículo 5 e 6, Tiago ele diz o seguinte. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que Tiago está querendo dizer aqui? Queridos irmãos em Cristo Jesus, Deus, ele nos deu o Espírito Santo. Ele nos presenteou com o Espírito Santo que gera fé em cada um de nós.
E nós temos que cuidar deste espírito que habita em nós. E aí entra os ciúmes de Deus. Quem nos presenteou? Deus. E Deus tem ciúme de nós. Tem ciúme de nós quando nós abandonamos as coisas que são de Deus e vamos para as coisas que são do mundo. E como eu já comentei, as coisas que são do mundo, elas nos condenam. Porque ali no mundo, o mundo é carregado de pecado. E aqueles que estão no mundo, consequentemente, estão no seu prazer. E estão nas garras do diabo. Por isso que Tiago lhe diz isso. É com ciúme que por nós anseia o Espírito. O Espírito tem ciúme de nós quando nós abandonamos. Nós abandonamos as coisas que são de Deus para estar no mundo. Isso é perigoso, queridos irmãos. É perigoso e Tiago alerta, porque quando nós nos deleitamos nas coisas no mundo, nós corremos um sério risco de deixarmos os nossos prazeres diante daquilo que é de Deus. Nós deixamos de lado as coisas que são divinas para nos deleitarmos naquilo que o mundo oferece. E isso é extremamente perigoso para a vida de um cristão. Mas aí Tiago, ele dá a solução disso. Por quê? No versículo 6 ele diz o seguinte: antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus dá graça aos humildes. Quem são os humildes aqui? Aqueles que reconhecem que são pecadores, são dependentes de Deus, que reconhecem que, infelizmente, é o pecado que nos leva a ter um relacionamento com o mundo, mas reconhecer principalmente que nós somos dependentes de Deus. E aí vem a chave para a solução desse problema. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqueles que reconhecem a dependência de Deus são humildes e recebem a graça de Deus. E nós temos e sabemos que a maior graça de todos é o perdão pelos nossos pecados, conquistado por Cristo Jesus com sua morte na cruz. Continuando, Tiago, ele diz o seguinte no versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus. Entreguemos as nossas vidas a Deus. E aí o diabo vai fugir de nós. Porque ele sabe que quem está alicerçado nesse Deus de amor e de misericórdia, ele não tem vez. Porque, conforme diz o versículo anterior, Deus dá graça aos humildes. Ele nos enche de graça com o seu amor e a sua misericórdia. E aí no versículo 8, Tiago, ele diz o seguinte: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Renova em mim, Senhor, renova a minha vida. É o resumo disso. Renova a minha vida. Como humildes que nós possamos chegar diante de Deus e renovar a nossa vida, entregar a nossa vida a Deus. Porque a gente sabe que os conflitos, lembrando dos conflitos, né, que nós iniciamos esse nosso momento de estudo, os conflitos, eles geralmente aparecem por questões que são do mundo, não são nem por coisas que pertencem à igreja. Então aí que mora o perigo. Por isso que nós possamos purificar os nossos pecados, pedindo a Deus que Ele limpe o nosso coração, nos restaurando, nos concedendo nova vida. Porque sempre que nós confessamos os nossos pecados a Deus, Deus limpa o nosso coração e renova a nossa vida. Continuando, no versículo de número 9, nós lemos: afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Mais uma vez nós temos aquela questão de nós sermos dependentes de Deus. E aqui no versículo 10, Tiago diz isso. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. De que forma Ele vai exaltar aqueles que são humildes?
aqueles que se humilham perante Deus reconhecendo: Senhor, eu dependo de Ti, sem Ti a minha vida não é absolutamente nada. O Senhor exultará nos dando a graça, concedendo a graça a cada um de nós. Continuando no versículo 11, Tiago ele começa a introduzir um outro assunto. Ele diz o seguinte: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. O que Tiago está querendo dizer com isso? É muito comum e muito presente na nossa vida como pecadores nós olharmos para o nosso irmão em Cristo e o julgarmos. Ah, olha ali aquela roupa que ele está vestindo, mas essa roupa é inadequada para ele participar do culto. Nossa, olha ali, aquele irmão não tirou o boné para fazer a oração, mas que coisa mais feia, isso não pode acontecer. Olhar para o nosso irmão e dizer: bah, olha ali, ó, que situação, olha o que ele fez e agora está aqui na igreja, né? Nós somos juízes, e o único juiz, queridos irmãos, é o nosso Deus. Nós não podemos ter em nós esse desejo de julgarmos ao nosso próximo. E aí Tiago diz: não faleis mal uns dos outros. Por quê? Porque um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és, que julgas o próximo? Uma outra coisa que é muito comum aqui é nós olharmos para pessoas que já partiram desse mundo como aquelas que cometeram suicídio e julgarmos elas dizendo: ó, elas estão no inferno porque cometeram suicídio. Não é bem assim, queridos irmãos, porque o único que pode julgar é Deus. Deus é juiz, Deus é o legislador e somente Ele pode julgar. Nós não, porque senão nós pegamos o lugar de Deus e nós, como seres humanos que dependemos de Deus, nos colocamos no lugar dele. Não podemos fazer isso, queridos irmãos. Temos que cuidar com isso. Por isso, não faleis mal uns dos outros. Não julgueis. Antes, bota o pé no freio e pense 2 vezes antes de falar mal do teu próximo. Por quê? Repetindo o versículo 12, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és, que julgas o próximo? Nós somos pecadores, queridos irmãos. Infelizmente, o que eu posso dizer para vocês é: coloquem o pé no freio e tentem não fazer, porque o pecado que habita em nós, infelizmente, não vai impedir de nós fazermos isso. É só nós sairmos da porta para fora que, infelizmente, nós já estamos julgando o nosso próximo. É o pecado que habita em nós que faz isso. Por isso que nós devemos lembrar sempre que nós somos dependentes de Deus, que nos enche de graça quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, reconhecemos a nossa dependência dele e nos dá vida nova, nos regenera a cada momento que nós reconhecemos que somos dependentes dele. E como nós lemos ali, assim como Deus ele faz perecer aqueles que não creem nele, Deus pode salvar. E ele salva aqueles que creem nele e que reconhecem que são dependentes dele. Continuando, agora vem aquele momento dos 2 ditados populares que eu comentei com vocês lá do início do nosso estudo. No versículo 13 nós lemos o seguinte: atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos 1 ano e negociaremos e teremos lucro. O que Tiago ele está querendo dizer aqui? É importante a gente lembrar do contexto da época. O contexto da época de Tiago era um contexto em que o comércio ele estava indo de vento em popa, ou seja, ele estava crescendo, ele era forte. Então Tiago ele dá uma dica aqui, dizendo o seguinte: olha só, é um comerciante que está fazendo planos para passar 1 ano e negociar e ter lucros, né? E aí Tiago no versículo 14 ele diz o seguinte: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo
se dissipa. O que Tiago está querendo dizer? Nós não podemos pensar lá na frente. Temos que pensar de um tempo para frente. A gente não pode gastar todas as nossas economias e aí viver no mundo sem dinheiro. Não é isso que Tiago está querendo dizer. Tiago está querendo dizer, e aqui ele vai introduzir um assunto muito importante. Ele vai falar o seguinte, que os nossos planos, eles devem de estar alicerçados diante do Senhor, sabendo que quem guia a nossa vida é o Senhor Deus. E aí ele diz o seguinte, em vez disso deveis dizer, se o Senhor quiser, nós só viveremos, como também fazeremos isto ou aquilo. Aqui que sai um ditado popular, na Nova Tradução na Linguagem de hoje, quem está aí com sua Bíblia aberta, diz o seguinte, se o Senhor assim quiser, vai ser se Deus quiser. Se Deus quiser, nós teremos isso. E é o que Tiago diz aqui. Aqui está o primeiro ditado popular. Se Deus quiser. Quem nunca disse essa palavra? Se Deus quiser, eu vou conseguir isso, vou conseguir aquilo. E aí, continuando, Tiago diz o seguinte, agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, isso está pecando. Queridos irmãos, o que Tiago quis dizer com isso? O que Tiago estava querendo dizer para nós com isso? Ele estava querendo dizer o seguinte, que os nossos planos devem estar alicerçados em Deus. Não adianta nós fazermos planos lá para frente e não pensarmos também no aqui e no agora. Tiago diz o seguinte, olha, a vida nossa passa como um relâmpago. Pode ser que hoje eu estou vivo e amanhã não. E aí Tiago ele usa aqui que a vossa vida sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Neblina surge pela manhã ou num tempo mais fechado, mas logo se dissipa. E a nossa vida não é como uma neblina. Tiago quis dizer o seguinte aqui para nós, que a vida ela é passageira. Por isso nós temos que cuidar daquilo que nós fazemos. Não podemos ter também muito dinheiro e não sabermos o que fazer com aquele dinheiro. E aí usamos para o nosso prazer, usamos para coisas que são do mundo e não para coisas que são agradáveis perante Deus. No versículo 17, novamente repetindo, ele diz o seguinte, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Naquela época era comum pessoas terem muito dinheiro, mas muito dinheiro, e não dar valor para o próximo. E aqui que o Tiago chama atenção. Tiago chama atenção para que ficar guardando muito dinheiro lá para frente, se nós não sabemos o que será da nossa vida amanhã? O que adianta eu ter bastante dinheiro e saber que o meu irmão está parecendo? Ele está morrendo, ele está precisando de ajuda. E aqui é muito importante. Versículo 13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Só Deus sabe o dia seguinte. Só Deus conhece o nosso dia seguinte. Só Deus sabe da nossa vida. Por isso que nós temos que cuidar, queridos irmãos. Tiago aqui ele não está condenando as pessoas ricas. Pelo contrário, ele está dizendo que nós temos que ser bons mordomos daquilo que Deus concede a nós. Temos que ser bons mordomos daquilo que Deus dá a nós. E cuidar também com aquilo que nós fomos chamados a fazer, que é cuidar do próximo. Não adianta só nós termos o nosso prazer e fazermos com que caiamos nas coisas do mundo e deixarmos o nosso próximo, que necessita da nossa ajuda, necessita do nosso amor, perecendo. Por isso que Tiago aqui ele alerta isso. Vejam que questões interessantes que Tiago traz para nós. Primeiro, sobre a questão das discussões dentro de uma comunidade. Discussões que geralmente são coisas causadas
por questões do mundo que não pertencem a Deus. E aí, Tiago lhe diz, olha, vocês têm que reconhecer a dependência a Deus, reconhecer que vocês precisam de Deus, e assim vocês são humildes. E Deus concede graça aos humildes. Continuando, Tiago, ele vai dizer que nós não somos juízes, não somos julgadores para falarmos mal do nosso próximo, que somente Deus, ele pode nos julgar, porque Deus, ele é o legislador e o juiz. E mais para frente, Tiago vai dizer sobre os projetos do ser humano. Esses projetos têm que estar alicerçados no nosso Deus de amor e misericórdia, tendo que ser feitos sempre pensando na ação de Deus na nossa vida e sabermos o que nós vamos fazer com a nossa vida. Fiquem com Deus, um forte abraço do Pastor Marcos. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.